Há alguns anos no nosso futebol, o que acabava acontecendo fora dos gramados não interferia diretamente dentro dele, pelo menos não por muito tempo. Só que se a gente olha para o retrato do Campeonato Brasileiro da Série A deste ano, a gente fica com mais certeza do que cada vez mais, quando o trabalho é bem realizado fora do campo, isso acaba interferindo positivamente dentro dele. E o contrário, a mesma coisa. Quando a gente olha para o campeonato e vê o Botafogo liderando, um exemplo de gestão de profissionalismo, o Palmeiras na vice-liderança, não preciso nem citar, que inclusive está na semifinal da Libertadores, Fluminense do Mário Bittencourt, o Flamengo que também é um exemplo financeiro, Fortaleza, um modelo de gestão fora do padrão, Atlético Paranaense, que se tornou uma potência do nosso futebol nos últimos anos, e o Red Bull Bragantino. O que faz o Red Bull Bragantino nesse Campeonato Brasileiro? Disputando posição com Flamengo, Palmeiras, Fluminense, equipes com poderio financeiro ainda maior do que o Bragantino. O que é o Goiás, cara? Que na minha humilde opinião tem o pior elenco tecnicamente do Campeonato Brasileiro e consegue ser uma equipe muito, mas muito competitiva. Apesar de todas as adversidades. Não é à toa estar à frente do Santos. Não à toa, dentro do clube, já pensa de alguma forma em conseguir uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. E o contrário também existe. Porque o Santos está nessa situação não é à toa. Nunca foi à toa. São 3 anos passando por esse momento complicado. E parece que 2023 pode ser o derradeiro. Pode sim acontecer o pior. E pode acontecer o pior não só pelo que o time apresenta dentro de campo, mas porque esse desempenho e os resultados dentro dos gramados é o reflexo do que o que acontece fora dele. Luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, sem conseguir se classificar para o mata-mata no torneio estadual e lutas contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Santos está na zona de rebaixamento. E está na zona de rebaixamento, ó, há algumas rodadas já. Só para você ter uma ideia, das últimas 22 partidas do Santos, foram apenas 2 vitórias. Contra o Goiás, na Vila Belmiro, em que houve aquela polêmica do pênalti. Muitos torcedores, inclusive, dizem que foi com uma suposta ajuda da arbitragem. E uma outra vitória contra o Grêmio. Que dizem também, muitos torcedores dizem, que foi com a ajuda divina do Pelé. Aquela bola não sair para a linha lateral e o Mendonça conseguir, com a velocidade, colocar ela para dentro do campo e cruzar para o Furt fazer o gol da vitória do Santos por 2-1. E o Santos não jogou bem naquelas 2 partidas. Nas últimas 22 partidas, são 21% de aproveitamento. Lanterna da competição, contando apenas esses jogos. E disparado o pior desempenho. Hoje, o Santos tem o pior desempenho da elite do futebol brasileiro e um dos piores, contando a Série A e a Série B. Porque o América Mineiro consegue jogar melhor, não à toa venceu o Santos por 2-0 na penúltima rodada, porque o Coritiba, apesar de todos os problemas psicológicos, em alguns momentos a gente consegue ver uns lampejos de uma equipe organizada, apesar que ontem contra o Bahia nem de longe foi. O Goiás nós já citamos, o Bahia com o Renato Paiva já era uma equipe que jogava melhor em comparação com o Santos, que inclusive era para ter conseguido mais resultados positivos do que conseguiu, ou tinha conseguido até o momento. Trocou de treinador, Rogério Ceni veio, aplicou uma grande vitória diante do Coritiba. O Cuiabá não preciso nem citar.
Internacional, Fortaleza, Atlético Mineiro, enfim. Várias e várias equipes jogam melhor que o Santos. Hoje o Santos tem o pior desempenho do Campeonato Brasileiro. E arrisco dizer que tem um desempenho pior que muitas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. E isso acontece por decisões ruins, mas não só esse ano. Há 3 anos. Só para você ter uma ideia, o Santos hoje tem 3 zagueiros à disposição no elenco, né? Messias, Joaquim, João Basso. Tinha o Alex. O Alex acabou se lesionando e não atua mais na temporada. Uma fratura no tornozelo. O Jair é um zagueiro revelado no Santos que está voltando de lesão. E o Zabala também está retornando de lesão. 3 à disposição. 3 destros. Só um com qualidade para construir, que é o João Basso, que está sendo influenciado negativamente pela ruindade dos seus companheiros. Com todo respeito ao jogador, tá? O Messias não tem capacidade técnica alguma de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem dirá numa equipe gigante como é o Santos? Contratado este ano. Muita gente pode falar que ele é um rebatedor, que ele é muito bom interceptando bolas, né, protegendo o gol. Tem alguns indicadores de desempenho que podem explicar isso. Mas, tecnicamente, ele não consegue dar um passe de 5 metros. E hoje, no futebol, cada vez mais evoluído, mais rápido, mais intenso, com cada vez mais pressão que você sofre e tem menos tempo para reagir, se você não tiver um zagueiro, um goleiro, um lateral, um primeiro volante que tenha capacidade para construir, para dar um passe diferente, esquece, cara. Você vai sofrer pressão toda hora, toda hora. Ontem jogou Messias e Basso. A gente viu que o Messias aprontou e o Basso foi influenciado negativamente. Após ter salvado várias e várias vezes na primeira etapa. O segundo tempo que o Basso fez foi bem ruim. Porque o seu companheiro é pior. Porque você tem um lateral esquerdo, Dodô, repatriado, né, contratado novamente, sendo que ele que jogou no Santos em 2018, sendo que ele era a terceira opção da lateral esquerda do Atlético Mineiro. Ah, mas Vini, pô, o elenco do Atlético é melhor que o Santos, né? Você tem o Arana e um lateral esquerdo de origem no banco de reservas, né? A segunda opção do Galo, tendo o Dodô lá no elenco, era o meio-campista de origem, o Rubens. Você não tem um primeiro volante com uma capacidade diferente para construir. Na verdade, você tem, que é o Tomás Rincon. Só que a decisão do Diego Aguirre é utilizar Rodrigo Fernandes e Tomás Rincon lado a lado. Sendo que os dois são primeiro volante. E aí você força o Rincon sair para o jogo, sendo que não é uma característica dele. E aí você tem o Rodrigo Fernandes para iniciar a construção, sendo que não tem qualidade técnica alguma. Ontem o Aguirre iniciou o Jean Lucas de 10, de meia. Isso já ficou muito claro que ele não consegue jogar de costas. E o pior, tá? Ao invés de, quando foi pro intervalo pro segundo tempo, ele corrigiu o problema, ele foi lá e sacou o Jean Lucas, o melhor jogador do time tecnicamente deste momento. Que infelizmente está sendo influenciado pela ruindade dos outros. A realidade é essa. E quando bate o desespero, quando já batia com o Helman, com o Paulo Turra, com o Diego Aguirre, e nós falamos aqui, tá? Não só pela essa decisão que eu vou contar mais um pouquinho pra frente, mas são 3 treinadores de ideias de pensar bem similares. E quando bate o desespero, quando já batia nos outros treinadores, a implementação daquele 4-2-4 que infelizmente não deu resultado em nenhum momento no Santos. O Diego Aguirre abriu o Lucas Braga de um lado, abriu o Mendonça do outro, deixou Rodrigo Fernandes e Rincon e colocou 2 centroavantes
fixos lá, Júlio Furti e o Marcos Leonardo. Eu de verdade tenho dó do Marcos Leonardo, porque ele é muito criticado. E ele tenta se desdobrar, fazer o que não é a função dele para tentar fazer o Santos mais competitivo. Se quando tinha apenas um centroavante o Santos tinha dificuldade para criar oportunidades, ainda mais com dois, com 4 atacantes, sendo que 2 desses atacantes são 2 caras de beirada sem qualidade técnica, apenas com a força física e com a velocidade. E 2 volantes, 2 primeiros volantes e um que não tem capacidade técnica alguma para iniciar a construção. Como que essa bola vai chegar ao ataque? O que o Diego Aguirre tinha esperado ao tomar essa decisão? Como que o Santos ia construir, sendo que o seu goleiro não tem capacidade técnica para iniciar com passes, sendo que um dos seus zagueiros também não, sendo que o seu primeiro volante muito menos, sendo que você tinha 2 pontas tecnicamente bem abaixo, que dependem muito da força física, e tendo 2 centroavantes. Que pensamento é esse? É o oba-oba? É o vamos que vamos? O oba-oba e o vamos que vamos não sustenta a longo prazo. Ficou muito bem claro na partida contra o Cruzeiro. O Santos foi engolido para o Cruzeiro, que vinha de não sei quantos jogos sem vencer. Troca de comando, inclusive, Zé Ricardo assumiu. Que viu na segunda etapa o Cruzeiro jogando uma tranquilidade absurda. Eu converso muito com alguns torcedores santistas e eu nunca vi eles tão descrentes assim do que pode acontecer com o Santos. Alguns, inclusive, já dizem pra mim: Vini, vai cair. E eu digo: não, cara, calma, ainda tem rodada, o Santos pode se recuperar. E ele repete pra mim: Vini, vai cair. E eu vou falar o que pra um cara desse? Vou falar: não vai? Como é que eu vou garantir isso? Como é que o senhor Andrés Rueda vai garantir isso? Ele que há um tempo falava que o Santos ia se classificar para a Libertadores. Ele que bancou que o Santos não vai cair. Não vai cair, senhor Andrés Rueda. O Santos já está há algumas rodadas na zona do rebaixamento. E na próxima rodada vai ter um confronto direto com o Bahia lá. E mesmo se vencer, o que é o improvável, não sai da zona do rebaixamento. Quem garante que o Santos não vai cair? São 3 anos pedindo para ser rebaixado. Infelizmente o torcedor não merece isso. E o torcedor tá de saco cheio sim, com razão. Porque conseguiram, não a instituição, tá? Muito longe disso, a instituição é gigante. Mas pelo que o time vem apresentando de resultados, de fracassos e de desempenho, conseguiram enfraquecer o Santos. Mais uma vez, repito, não a instituição, a marca Santos Futebol Clube e toda a sua história. Mas os resultados e desempenhos recentes. Sinceramente, eu não sei mais o que falar. Eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto de ficar batendo no Santos. Tenho muitos amigos torcedores santistas. Mas é impossível eu conseguir fazer um vídeo positivo. O nosso trabalho, infelizmente, é esse, é dar opinião e falar a verdade. Como que eu vou fazer um vídeo positivo nessa situação? Vai ser complicado. E olha, tá todo mundo temendo o pior. Todo mundo. Que vergonha o que fizeram com o Santos. Que vergonha. Inaceitável. São 3 anos nessa. 3 anos.